E hoje nós estamos iniciando aí a série de entrevistas. Todos os pré-candidatos que participaram da nossa reunião já sabem também como vão funcionar as regras da nossa entrevista. Todos terão tempo de 15 minutos para expressar aí as suas posições relacionadas aos questionamentos que iremos apresentar e ao mesmo tempo se apresentar para a população de Rio Verde como pré-candidatos à prefeitura da cidade. E o nosso primeiro entrevistado é o ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, pré-candidato à Prefeitura de Rio Verde pelo PL. Seja bem-vindo, pré-candidato Lissauer Vieira, ao nosso programa, para essa entrevista, para conversar com o nosso telespectador, que também é o futuro eleitor das eleições de 6 de outubro, e neste momento tão importante de conhecimento de apresentar-se a cada um deles. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Sucesso, do Band Cidade. Para mim é um prazer, uma honra poder estar aqui nos estúdios da TV Sucesso para comunicar, para falar sobre o futuro da nossa cidade com toda a população rioverdense. A primeira pergunta, pré-candidato, é em relação ao porquê de se pré-candidatar para a disputa eleitoral municipal aqui em Rio Verde, depois dessa disputa que o senhor teve a nível estadual, de Assembleia Legislativa, de ocupar o posto de presidente da Assembleia. Exatamente por isso, Rômulo. Nós entendemos que a política se faz com diálogo, com parcerias e com grupo político. E eu formatei um grupo político e uma história administrativa no tempo que eu estive como deputado estadual e principalmente como presidente do Poder Legislativo do Estado de Goiás. O relacionamento administrativo, a capacidade administrativa, a participação do processo de recuperação fiscal do Estado de Goiás, isso me deu uma experiência, uma envergadura administrativa muito grande. E hoje nós estamos aqui discutindo o futuro da nossa cidade. Rio Verde é uma grande cidade, um município que cresce acima da média nacional, que nós temos uma arrecadação crescente muito grande, uma cidade que tem um potencial enorme e que nós precisamos agora pensar nos novos desafios que Rio Verde vai enfrentar nos próximos anos do futuro. O básico foi bem feito, nós entendemos que muitas coisas foram bem feitas aqui na cidade, mas nós precisamos encarar os novos desafios. O básico serve para muitos municípios, mas para Rio Verde não. Nós podemos mais, a nossa cidade pode e a gente entende que precisa de muito mais do que fazer o básico. E hoje nós entendemos que Rio Verde, com o potencial de crescimento que tem, com a capacidade que tem da pujança econômica da nossa cidade e populacional também, nós percebemos que as pessoas têm ficado para trás. E essas pessoas precisam acompanhar o mesmo ritmo de crescimento e de investimento da cidade. Não adianta mais fazer só o básico, nós precisamos pensar no trânsito que já colapsou, nós precisamos pensar na moradia que não foi ofertado nesses últimos 8 anos, moradias para a população, nós precisamos pensar nas melhorias na condição de habitação, como eu falei, na condição de saúde, de trânsito e de melhorias para a nossa população. E é por isso que nós estamos aqui hoje, debatendo o futuro da nossa cidade, mostrando a minha experiência administrativa, a capacidade que eu tenho não só na minha vida pública, mas também na iniciativa privada, nos meus negócios familiares e particulares, que a gente sempre tratou com muita responsabilidade. E é essa experiência que nós vamos implantar na nossa gestão a partir do ano que vem, se Deus quiser. O senhor sempre caminhou aí nos últimos anos com o atual prefeito Paulo do Vale. Agora estão seguindo caminhos diferentes. Por que dessa decisão de lançar a própria candidatura e não permanecer aí nessa ligação que o senhor estava nos últimos anos com o atual prefeito que está apoiando um outro pré-candidato? Rômulo, eu participei da campanha do prefeito de reeleição no ano de 2022, no ano de 2020, no período da pandemia, e depois apoiei o filho dele para deputado estadual também em 2022, onde eu não fui candidato a deputado estadual nem a deputado federal. Não tive candidatura naquele ano e apoiei. Fiz parte do grupo político do prefeito Paulo do Vale. Fui convidado por ele, enquanto presidente da Assembleia Legislativa, a poder fazer parte desse grupo político, no período da reeleição dele. E eu quero contar uma história muito rápida aqui para você, que quando eu fui eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, lá em 1º de fevereiro do ano de 2019, eu não tive o apoio do prefeito. Muito pelo contrário, o prefeito foi lá e ainda pediu votos contra mim. Eu consegui ganhar a eleição, conseguimos romper todos esses desafios e eu ajudei o Estado de Goiás a sair desse período de crise, desse momento de dificuldades que o Estado viveu durante esses 4 anos, agravado ainda mais pela pandemia. Quando convidado pelo prefeito Paulo do Vale para poder fazer parte da sua base política e administrativa, eu não hesitei por entender que Rio Verde é um município que precisava cada vez mais da união política para nós podermos superar todos os desafios e fazer com que a cidade crescesse. Participei
ativamente de muitas conquistas para a nossa cidade. Eu conto uma delas que foi extremamente importante, que foi a plataforma multimodal. Eu, como presidente da Assembleia Legislativa, participei de várias reuniões, de várias projeções para nós podermos implantar essa plataforma que hoje vai dar um novo salto de desenvolvimento econômico, de oportunidades na nossa cidade. E depois das eleições, depois de passado o meu mandato, eu não tive mais relacionamento político com o prefeito. Respeito, ele está indicando outra pessoa, mas que nós, o nosso grupo político, entende que essa pessoa não tem o perfil administrativo, não tem a experiência, não é mais o Dr. Paulo do Vale. E quando eu o apoiei, é por entender que ele, como médico, como profissional da área da saúde, seria extremamente importante para aquele momento que nós vivíamos, que era a pandemia. Não me arrependo. Acho que nós tivemos uma boa gestão, tivemos avanços na saúde pública no nosso município, que o básico foi bem feito, mas agora nós precisamos pensar mais. Rio Verde pode mais e nós vamos trabalhar cada vez mais para implantar as nossas ideias e mostrar a experiência administrativa, o relacionamento, o diálogo, a capacidade de articulação que nós sempre tivemos ao longo da minha carreira política e também na minha vida particular. Nas últimas pesquisas, o atual prefeito tem cerca de 80%, está sempre nas últimas pesquisas, acima de 80% de aprovação. Ele está apoiando um outro pré-candidato. De que forma que o senhor pretende trabalhar em cima disso para que possa tirar essa boa aprovação que ele tem e não ser transferida para o pré-candidato qual ele apoia? Rômulo, nós não estamos aqui discutindo a aprovação do prefeito. O que foi feito, bem feito, eu não sou daquelas pessoas que acham que o que foi aquela política antiga, que o que está sendo feito tem que ser destruído pelo próximo que chegar. Muito pelo contrário. O que for bom nós vamos continuar, nós vamos aproveitar, nós vamos melhorar. E eu sei reconhecer o que é de bom no outro. Não é só o que eu faço que é o melhor. Muito pelo contrário. Eu sei entender essas questões e reconhecer o que é de bom no outro. O que avançou, nós respeitamos, vamos elogiar. E eu estou aqui falando para todos vocês. O prefeito fez uma boa gestão, só que não é ele mais. Nós vamos discutir o futuro da nossa cidade. São os próximos 4 anos administrativos na nossa cidade. Não tem como você pegar uma pessoa e fazer com que escreva um currículo dela da noite para o dia. O currículo se adquire com o tempo, a capacidade administrativa, o que você já foi, o que você mostrou de serviço. Você não pega uma folha em branco e escreve um currículo. E esse currículo, essa vivência, esse caminho eu já percorri. Eu já estou pronto, já estou preparado, já estou maduro para poder administrar a nossa cidade, até pelo que eu passei ao longo da minha carreira administrativa, pública e também particular. E respeitando toda a decisão que o prefeito tomou politicamente, não é ele mais o candidato. Quem vai ser candidato e vai se colocar à disposição da população não é o Dr. Paulo mais, é outra pessoa. E essa pessoa, no nosso entendimento e o que a gente conhece de relacionamento político e de administração, ainda não tem a vivência necessária para poder administrar a nossa cidade. E todos nós sabemos, até na vida particular da gente, dentro da nossa família, os nossos filhos a gente encaminha, aconselha, mas eles vão, a partir de uma certa idade, eles vão fazer pela cabeça deles. O caminho quem percorre é eles, criam asas e voam. Se a gente não controla nem os nossos filhos, você acha que alguém vai controlar uma pessoa que vai sentar no poder público municipal para administrar a nossa cidade? Isso é muito arriscado para o futuro de Rio Verde. Olha, eleitor, cidadão rioverdense, Rio Verde não é mais uma pequena cidade. Nós somos uma grande metrópole, um município com referência a nível nacional. E como tal, nós temos e teremos problemas grandes. E para isso precisa alguém com musculatura política, com capacidade administrativa, com poder de articulação para poder fazer que a nossa cidade consiga crescer e desenvolver e principalmente, que a cidade cresça no desenvolvimento, num ritmo acelerado, mas que as pessoas não fiquem para trás. O senhor falou de relacionamento político e o senhor trouxe para o lado do senhor pessoas que estavam ao lado do atual prefeito, como por exemplo o Lucivaldo Medeiros, que será pré-candidato a vice da chapa do senhor, e também o vice-prefeito Danilo Pereira. De que forma que isso aconteceu? O senhor buscou esses nomes ou esses nomes buscaram o senhor? Nós criamos uma identidade política. O Danilo é original do grupo do prefeito Paulo do Vale, é o atual vice-prefeito. O Chico Cagiele foi o vice-prefeito anterior e deputado estadual, também está conosco. O Lucivaldo caminhou 17 anos ao lado da atual gestão. O Pasquim foi secretário de Ação Urbana. O vereador Ubiratã também foi líder de governo do prefeito. São pessoas originais, desde o começo do grupo do prefeito, e que ajudaram muito no sucesso dessa gestão. Nós temos que entender uma coisa,
Uma gestão administrativa não se faz com uma cabeça só, ou com uma pessoa só. Se o prefeito teve bons resultados administrativos, essas pessoas que nós citamos aqui, que são originais e são as primeiras que começaram a administração pública ao lado do prefeito, com toda certeza também tem sua parcela de contribuição e seu mérito, como eu tive também nos últimos 4 anos. E eles vieram entendendo que Rio Verde pode mais e que nós estamos hoje com uma capacidade, com um relacionamento e com mais preparo administrativo. Então, esse foi o tom da nossa discussão, da nossa conversa, e quando nós chegamos a um consenso em indicar o vereador e ex-presidente da Câmara, Lucivaldo, na nossa chapa de vice, é por entender que ele também tem esse preparo, essa capacidade, tem um histórico político, eleitoral e também um histórico administrativo na cidade de Rio Verde, que agrega muito e com toda certeza vai nos ajudar a administrar Rio Verde para os próximos anos. O senhor está lançando sua pré-candidatura hoje, né? Foi lançada a pré-candidatura pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive se faz presente na cidade. De que forma que isso pode, na opinião do senhor, influenciar no pleito de outubro? Rio Verde é uma cidade do agronegócio, o desenvolvimento econômico é muito forte. Nós entendemos que o apoio do presidente Bolsonaro ele é fundamental hoje na nossa pré-candidatura, como foi lançada hoje uma grande carreata pela presidente Vargas e pelas ruas comerciais da cidade, como encerramos no evento lá no Espaço do Urigon, com a participação maciça da comunidade rioverdense, da população e também de municípios vizinhos. O presidente Bolsonaro ele é um fenômeno, ele traz muitas pessoas, ele atrai muita paixão e eu entendo que nós estamos fazendo um processo de trabalho do PL, o qual eu sou filiado, que é o partido do presidente Bolsonaro, que esteve aqui hoje avalizando e a nossa pré-candidatura a prefeito, lançando essa pré-candidatura a prefeito aqui na cidade de Rio Verde, nós entendemos que nós precisamos começar a construir bases eleitorais. Rio Verde é uma cidade forte na direita, no agronegócio, na defesa da liberdade de expressão, na defesa do direito de propriedade, na defesa do conservadorismo, da família e da pátria. E para nós podermos resgatar o nosso país lá em 2026, nós precisamos construir as nossas bases. As bases passam pelas prefeituras e passam pelas câmaras municipais de vereadores. Então, nós não podemos perder a oportunidade, a todos os eleitores, de mostrarmos a força da direita, a força do PL, a força da indicação do presidente Bolsonaro nessas eleições para nós conseguirmos fortalecer cada vez mais essas bases que são os municípios, principalmente os municípios que são referência para a direita, para o agronegócio e para o desenvolvimento econômico. Por isso que o presidente Bolsonaro priorizou a cidade de Rio Verde entre vários municípios que ele tem de agenda no país para poder vir aqui hoje avalizar a nossa pré-candidatura. Pré-candidato, não tem como fazer essa pergunta nesses 3 minutos que restam. Quando o senhor era presidente da Assembleia e também deputado, muitos produtores questionavam que os deputados estaduais que representavam a cidade não trabalhavam para tentar ajudar no agro em relação às rodovias da região, que sempre era um sofrimento muito grande. E depois veio a questão da Fundeinfra, né? Da criação do Fundeinfra, que também gerou muita polêmica. Algumas pessoas achavam que o senhor poderia, de certa forma, bloquear a criação do Fundeinfra. De que forma que o senhor analisa tudo isso? Rômulo, essa questão é uma questão muito polêmica. Primeiro que eu, ao longo dos meus 8 anos como deputado estadual, fui o deputado estadual da história do Estado de Goiás que mais defendeu o setor produtivo. Várias pautas, através de entidades, sindicatos rurais, FAEG, enfim, e pautas até mesmo de pessoas físicas de produtores rurais, nós defendemos, atendemos e resolvemos muitos problemas. A GO 174 sentido Montevidéu, a GO 174 sentido Aparecida do Rio Doce, a GO 210 sentido a Santa Helena, a GO 164 para Una Creúna e muitas rodovias aqui da região foi através de trabalho meu como deputado estadual, como parlamentar e como presidente da Assembleia para nós podermos resolver naquela oportunidade que eu era deputado. Na criação do Fundeinfra eu fui contra, eu votei contra, eu trabalhei contra, eu fiquei inclusive com um relacionamento afastado do governador por conta disso até hoje. Agora eu pergunto a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, é só vocês verem quando eu apareci próximo ou perto do governador depois disso. Muitos líderes políticos aqui de Rio Verde continuam próximo a ele ainda. Então, isso já mostra e diferencia. Quem implantou o Fundeinfra aqui no estado de Goiás foi o governador Ronaldo Caiado. E eu, deputado Luiz Sávio Vieira, na época, fui contra. Como presidente da Assembleia, as pautas passam por mim, mas eu não sou o dono do Poder Legislativo. O colegiado, o parlamento, ele é feito pela maioria. Não sou eu, como dono do Poder Legislativo, que poderia colocar o processo debaixo do braço e sair correndo. Até por isso
Se fosse assim, não precisava ter governador, não precisava ter prefeito, não precisava ter presidente da República. O poder legislativo que decide tudo. Não é bem assim. As coisas não acontecem assim, até porque existe um regimento interno que tem que ser cumprido. E o regimento interno ele é muito claro no seu princípio. Parlamento é a maioria que decide. Eu fui contra o Fundeinfra aqui no estado de Goiás e quem criou foi o governador Ronaldo Caiado. Pré-candidato, o senhor tem 30 segundos aí para as considerações finais ao nosso telespectador. Eu agradeço a você, Rômulo, agradeço a todos os diretores aqui da Band, da TV Sucesso. Quero agradecer à população rioverdense. Quero dizer a todos vocês que para mim é um prazer poder estar aqui discutindo o futuro da nossa cidade. Espero que nós possamos nos próximos meses, até chegar o momento da eleição, discutir muito ainda o futuro de Rio Verde, os projetos, os ideais, as ideias e principalmente o que nós vamos pensar e administrar nossa cidade para o futuro. Então agradeço a todos vocês, muito obrigado e um abraço a toda a população de Rio Verde. Obrigado, pré-candidato Lissauer Vieira, do PL, com a gente aqui abrindo a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos. Amanhã nós vamos estar recebendo o pré-candidato Carlos Cabral, pré-candidato pelo PSB, que será o nosso entrevistado aqui no Band Cidade, nesse espaço destinado aos pré-candidatos. Só ressaltando mais uma vez, o Band Cidade dará espaço também para os pré-candidatos a vice, que estarão agora no mês de julho presentes aqui também no nosso estúdio e terão oportunidade também de falar com a população. No dia 8 de agosto, a TV Sucesso, a sua Band em Goiás, a Band realizará em todo o Brasil debates e nesse dia nós iremos realizar os debates com os pré-candidatos a vice. Posteriormente, no dia 14 de setembro, vamos realizar durante a Sudoespo, como é tradicional, debate que já realizamos entre os candidatos ao governo do estado por 2 oportunidades. Aliás, a única emissora que já realizou debates entre os candidatos ao governo no interior do estado, vai realizar também o debate com os candidatos à Prefeitura de Rio Verde. Dia 14 de setembro, meio-dia, na Feira Sudoespo. Será um sábado, serão mais de 2 horas de debate, onde o eleitor vai poder acompanhar aí a ideia de cada um dos candidatos. É um debate muito sólido e com muita informação que com certeza vai servir bastante nesse pleito de democracia, que é o que a Band faz para você. TV Sucesso, a sua Band em Goiás, nas eleições 2024.